tarde, pessoal. Estou gravando esse vídeo como forma de correção do exercício da aula anterior. E eu achei necessário fazer uma filmagem, filmar a resolução, porque teve alguns errinhos que eu gostaria que vocês corrigissem e prestassem atenção na explicação. Eu vou tentar aqui gravar bem da melhor forma possível e eu espero que vocês compreendam. A primeira questão do exercício eu falei sobre o seguinte, o conteúdo é sobre multiplicação de números naturais. Então eu falei o seguinte, em uma caixa há 12 ovos, ou seja, uma dúzia. Quantos ovos há em 24 caixas? Para a gente resolver esse exercício, a gente vai usar a ideia de adicionar parcelas iguais. Como assim? Cada caixa de ovo vai ter 12 ovos, então é a mesma coisa que eu somar o 12 com 12 durante 24 vezes. Mas para facilitar o cálculo, a gente vai multiplicar 12 por 24. Para efetuar o cálculo de 12 por 24, eu tenho uma preferência de colocar o número maior na parte de cima e o número menor na parte de baixo, que é exatamente nos fatores, certo? E aqui, pessoal, como foi dito no vídeo anterior, a gente tem que multiplicar primeiro a unidade do segundo fator pela unidade e pela dezena. Depois, multiplicar a dezena do segundo fator pela unidade e pela dezena, neste caso. E no final, a gente somar essas duas multiplicações. O que é que eu quis dizer? Que é 2 vezes 4? 2 vezes 4, que é a mesma coisa que 4 mais 4, que é igual a 8. O resultado coloco abaixo do 2. Agora eu vou fazer 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 mais 2, que é 4. Eu ainda não terminei minha conta, pessoal, porque eu ainda vou multiplicar pelo 1. 1 vezes 4, 4. O resultado dessa multiplicação eu vou andar uma casa para a esquerda e vou colocar 1 vezes 4, 4. Eu também costumo dizer que eu tenho que colocar abaixo de quem eu multipliquei. 1 vezes 2, 2. Ainda não finalizei porque falta agora o último passo para finalizar a multiplicação quando eu tenho dois números no segundo fator, que é somar 48 com 24, porém, como eu andei uma casa à esquerda, eu posso acrescentar um 0 aqui abaixo, para que eu não me atrapalhe na minha conta. Então, 8 mais 0, 8. 4 mais 4, 8. Não tem ninguém aqui, então eu baixo o 2. Ou seja, 24 vezes 12 é igual a 288. Na questão 2, pessoal, ele traz eu trouxe uma questão que trabalha sobre a ideia de contar uma organização retangular. Que aí disse o seguinte, uma sala teatral será construída em uma escola para apresentações de final de ano. A sala possuirá 15 filas de poltronas e cada fila contará com 32 poltronas. Quantas pessoas poderão ser convidadas para a festa de final de ano, no intuito de que todas permaneçam sentadas? Mais uma vez, para facilitar as nossas contas e diminuir nossos cálculos, a gente vai fazer a multiplicação de 15 por 32. Para multiplicar 15 por 32, da mesma forma, sempre o número menor eu coloco no segundo fator, que vai ser 32 vezes 15.
certo? Como é que eu vou fazer? Mais uma vez, eu vou multiplicar 5 por 2, 5 por 3. Depois, 1 por 2 e 1 por 3. E no final, somo. 5 vezes 2, aí vocês vão dizer 10. Coloco o 0 e vai aquele famoso 1 que passou da dezena. 5 vezes 3, 15. 15 mais 1, 16. Agora, vou multiplicar o 1 pelo 2 e pelo 3. E esse 1zinho aqui eu vou esquecer, porque ele fez parte da multiplicação pelo 5. 1 vezes 2, 2. O resultado eu coloco abaixo de quem eu multipliquei. Ou seja, andando uma casa decimal para a esquerda. 1 vezes 3, 3. Agora, para eu não me atrapalhar, eu acrescento um 0 aqui e vou somar. 0 mais 0, 0. 6 mais 2, 8. 1 mais 3, 4. Ou seja, no teatro vai ter 480 poltronas. Aliás, exatamente, que vai sentar as pessoas. Ok? Na questão 3, eu trouxe uma questão que utiliza a ideia de ver possibilidades. Para a gente solucionar, vai usar também a multiplicação, trazendo a ideia de ver quantas possibilidades há. E nisso eu tenho o seguinte: em uma sorveteria são oferecidos 4 tipos de sorvete: morango, chocolate, creme e baunilha. E 4 tipos de cobertura, que é morango, caramelo, chocolate e kiwi. Quantas são as possibilidades que tenho para montar o meu sorvete? Sabendo que pedirei uma bola com uma cobertura. Mais uma vez, para a gente calcular quantas possibilidades existem, basta eu multiplicar os 4 tipos de sorvete pelos 4 tipos de cobertura, que nós vamos fazer agora. Essa questão 3, ela é bem simplesinha, né? Que basta nós multiplicarmos 4 sabores por 4 coberturas, que pela tabuada todo mundo já sabe, né? Que 4 vezes 4 é 16. Ou seja, eu vou ter 16 possibilidades de escolher um sabor e uma cobertura. Por fim, na quarta questão, ela é um pouquinho mais extensa. Ela trouxe para nós uma receita de um bolo de tapioca. E nessa receita desse bolo de tapioca, eu trouxe os ingredientes deste bolo, tá? Que vai ser, para um bolo, nós vamos utilizar 5 xícaras de farinha de tapioca, uma garrafa pequena de leite de coco, uma lata de leite condensado, canela em pau, cravo da Índia, baunilha líquida, 200 gramas de coco ralado úmido e óleo de coco para untar a forma. Daí, essa é a receita que nós vamos utilizar para fazer um bolo. A questão diz o seguinte: de quantas xícaras de farinha de tapioca, garrafas de leite de coco, lata de leite condensado e gramas de coco ralado eu vou precisar para fazer 3 bolos iguais a este? Então, pessoal, nesse aqui nós vamos utilizar a ideia de proporção, que é: se eu tenho uma quantidade, para eu multiplicar essa quantidade, se eu preciso fazer 3, então vou ter que multiplicar por 3. Se eu preciso fazer 5, eu vou ter que multiplicar por 5. Então, essa é a ideia de proporcionalidade. Ou seja, para fazer 3 bolos, quantas xícaras de farinha de tapioca eu vou precisar?
essa atividade a gente tem que fazer vários cálculos para nos dar as respostas que a questão pede. Então, pessoal, para a gente saber quanto vai precisar para fazer 3 bolos de cada item que pediu na questão, eu organizei da seguinte forma. Eu preciso saber quantas xícaras de farinha de tapioca, quantas garrafas de leite de coco, quantas latas de leite condensado e quanto de coco ralado em gramas eu vou precisar para fazer 3 bolos. Se para um bolo eu tenho 5 xícaras de farinha de tapioca, para fazer 3 bolos eu vou multiplicar esse valor por 3. Quem é 5 vezes 3? 15. Então, para 3 bolos eu vou precisar de 15 xícaras de farinha de tapioca. Certo? Para o leite de coco, eu sei que para um bolo eu uso uma garrafa. Para 3 bolos, eu vou fazer 1 vezes 3, que vai dar 3. 3 garrafas de leite de coco. Certo? Para o leite condensado, é uma lata para um bolo, então se eu preciso de 3, vai ser 1 vezes 3. Que 1 vezes 3 vai dar 3 latas de leite condensado. E para saber do coco ralado, eu sei que para um bolo eu uso 200 gramas. E para 3 bolos eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. Ou seja, eu vou usar 600 gramas de coco ralado. Então, pessoal, a correção é essa. Espero que vocês corrijam suas questões, suas atividades. Vou também postar a foto da atividade corrigida. E é isso, tá bom? Boa tarde e fiquem com Deus.